Espiritismo no ar. Espiritismo no ar. Juntos por um mundo melhor. Intolerância religiosa. Nós somos um país laico, um estado laico, onde não tem uma religião constituída, mas muitas das vezes nós nos arvoramos aí de tentar. Estamos aqui, porque eu fiquei agora aqui seduzida pelas mãos hábeis, estava tentando falar com o microfone e me coloquei agora como se fosse uma antiga reencarnação minha lá na Índia, que estava brincando lá, fazendo aqueles movimentos. Mas eu não sou adepto da mente psicose, não fui nenhuma naja, nenhuma cobra para poder ficar. Então, você é intolerante religiosamente? É o nosso tema de hoje. Como nós falávamos, o Brasil é um estado laico, não tem uma religião constituída. Mas vez ou outra nós ouvimos, né, Oswaldo, as pessoas querendo brigar com as crenças alheias. Como é que é isso? Verdade, na verdade faz parte do nosso primitivismo ainda, né? Nós ainda somos, nós carregamos ainda essas intolerâncias, não só a religião, mas a tudo, né? Tudo que é diferente do outro a gente quer combater. E a gente esquece que temos muito mais em comum. Agora apareceu muitos microfones. Mas hoje aqui está bom demais, né? O microfone que não falta. A intolerância é tudo, né? Como falávamos. E resultado disso é que nós pecamos, porque se o outro é diferente para nós, nós também somos diferentes para o outro. E aí como é que vamos ter um convívio dessa maneira? E vocês, garotos, o que é que vocês acham sobre a questão da intolerância religiosa? E nós não queremos, né? O homem é a autoridade aqui do karatê, então ninguém quer conflito com ele. A intolerância religiosa no Brasil já começa quando os portugueses se aportaram aqui, né? A gente observa que houve praticamente quase que o extermínio, né, das crenças, né? Um confronto muito acirrado das crenças que aqui existia, começando com os indígenas, né? Na tentativa de abolir ou de exterminar toda e qualquer crença que os indígenas tinham. E em seguida vem os negros, né? Os negros africanos, quando foram trazidos para o Brasil com as suas crenças milenares, e os portugueses, mais uma vez, tentando exterminar essas crenças na tentativa de impor a sua crença. Então, a intolerância religiosa no Brasil é histórica, né? Secular. Secular, exatamente. A gente precisa fazer as nossas reflexões e hoje nós iremos fazer algumas reflexões no entorno, né? E você, grande Renê? Tudo bem. Como é que é isso aí, no seu entendimento? Foi próprio quando disse o primitivismo, e eu vou um pouco mais além, né? Encosta um pouquinho a imaturidade da criatura humana, ainda achando que detém todas as informações. Obviamente cada um está no seu estágio emocional, né, e intelectual. E no momento que eu acho que a minha religião é a melhor e é a certa, eu já estou percorrendo o caminho do desequilíbrio e da imaturidade. Então todos têm o direito de seguir A, B ou C religião. Não importa em que local e em que situações. Que cada um vai levar um objetivo maior, que é o grande Criador, né? Agora há que se respeitar a diferença, para que a gente possa realmente sintetizar o valor da religião em nossas vidas. Plínio, parece que quando nós somos intolerantes com as nossas questões de cunho pessoal, isso fica muito mais fácil para estendermos aí essa intolerância a outras questões de vida, outras visões de vida. Verdade. É uma ótima questão para que a gente reflita, porque o ponto de origem de toda e qualquer intolerância está na chaga do egoísmo e do orgulho humano. O que seria o ideal é que a religião deveria ser tida como proposta e não imposta. Então, como o nobre irmão Ailton falou, desde o descobrimento do Brasil já veio como uma espécie de imposição, né? E hoje isso ainda acontece entre nós, em nossa contemporaneidade, tendo em vista que a criatura humana vive como se vivesse em disputas de crenças, querendo sobrepor a sua crença à crença do outro.
né? Então, partindo dessa análise de que parte do trabalho em nós mesmos como indivíduos, que possamos respeitar uns aos outros, a nível de crença, de sermos mais tolerantes, respeitando o direito de liberdade de pensar de cada um, é um ponto de partida para que nós possamos trabalhar a tolerância entre nós em todos os aspectos, inclusive religioso. Jutaí, como é que os grandes líderes religiosos observam todo esse movimento no mundo? Nós temos no Oriente, principalmente lá o fanatismo religioso. Como é que os grandes líderes da humanidade atualmente visualizam essa intolerância religiosa? Infelizmente varia bastante. Agora, numa análise mais restrita de liderança, falando de lideranças religiosas, felizmente hoje nós estamos vivendo um tempo em que aquela que seria a liderança mais influenciadora no mundo ocidental, que é o Papa, tem uma postura bastante correta em relação a isso, né? O Papa tem feito vários gestos, não só palavras, gestos mesmo, de aproximação com outras linhas religiosas, inclusive com outras linhas cristãs, né? Era um afastamento muito grande entre as linhas cristãs a partir da católica. Hoje nós vemos, felizmente, essa postura muito animadora do Papa Francisco, que tem, na verdade, assim, uma postura e um discurso muito próximo do discurso cristão verdadeiro, né? Como o próprio Francisco o tinha, né? Não é à toa que ele é franciscano, né? Oswaldo, Ailton fez um relato bem bacana aí da questão histórica, mas parece que o século XX ele foi assim determinante na questão da tolerância religiosa. Certamente, né? Nós sabemos que à medida que o tempo passa, o ser humano vai apresentando novos caracteres de civilidade, né? E isso é importante. Até comentávamos antes do programa com Ailton, que é curioso como em cada momento em que se vive, pessoas de diversas maneiras de pensar são obrigadas a conviver, pessoas, digamos, que respeitam mais a cidadania, que têm a tolerância como algo, né, importante, ao mesmo tempo que temos pessoas que são muito ligadas ainda à criminalidade, ao desrespeito ao direito do outro, mas o que importa é o que prevalece. Então, do século XX para cá, o que tem prevalecido, a gente observa, é a tolerância, mais ainda com esses resquícios de intolerância, de crime contra o pensamento do outro, a combater o que é divergente. E a gente fica se perguntando, até isso, em nós também isso, né? Nós nos perguntamos assim também, até que ponto eu sou divergente, ou até que ponto eu combato aquele que é divergente, aquele que é diferente, aquele que diverge do meu pensamento. Então é importante a gente refletir sobre isso e refletir sobre isso em nós também, né? Porque a gente não vai querer combater apenas a intolerância do outro, na verdade tem que educar a intolerância do outro, enquanto se educa também. A todos os momentos nós sabemos que a todo momento existe essa questão de casos que acontece da questão da tolerância, da intolerância. Mas cerca de 2 anos atrás, uma menina de 15 anos de idade, ela ia saindo no Rio de Janeiro num terreiro de Umbanda e foi apedrejada por alguns irmãos nossos de outras religiões. Foi pedrada, foi pro hospital, e isso foi uma comoção toda no Brasil. Alguém aqui de nós já vivenciou isso? Não por pedrada, que eu vejo aqui que ninguém tem uma bandagem na cabeça, mas por preconceitos de xingamento, de anulação. Alguém aqui já vivenciou isso? Eu já vivenciei, assim, foi uma coisa simulada, né? Encosta um pouquinho mais. Eu tinha um escritório de contabilidade e tem um senhor que por questão de ética, eu não vou citar o nome dele. Então ele passava no meu escritório e sempre entrava e conversava um pouco comigo. O tempo foi passando, ele descobriu que eu era espírita. E a partir daí eu notei a diferença dele. Ele falava comigo, né? Porque ele era militar como meu pai era. Mas lá na frente, no vizinho, ele começava a questionar, né?
falando que o espiritismo era coisa do diabo, por aí assim, né? Claro que eu não me preocupei porque estava dentro da própria intelectualidade dele, era o limite que ele tinha, né? Mas foi muito tempo ele passando nessa situação. E eu fiz de conta que nada estava percebendo. Então passou, de repente, ele desencarnou e eu tenho a impressão que ele na espiritualidade vai começar a refletir exatamente sobre a sobrevivência da alma, a duplicidade das existências e a proposta da doutrina dos espíritos na questão da libertação da alma humana. Ailton, o espiritismo é uma doutrina muito nova, 156 anos, completou esse ano agora, em 18 de abril do ano de 2017. E o espiritismo traz uma proposta progressista, renovadora, do autoconhecimento. O espiritismo consegue, vou usar assim entre aspas, agredir a consciência humana quando ela vem trazer a proposta de respeitar as tolerâncias? O espiritismo é a proposta do Cristo, na verdade, né? A proposta do Cristo em trazer uma visão mais evangélica, não que as outras não sejam evangélicas, mas o espiritismo ele está aberto aos novos conceitos, às novas crenças, né? A irmanar essas novas crenças, a se aproximar dessas novas crenças, mesmo sendo uma doutrina nova, né, de 156 anos, né? Mas a doutrina espírita é uma doutrina com a consequência religiosa, né? Consequência religiosa, mas com uma fundamentação muito forte, porque a doutrina espírita eu costumo muito lembrar, quando tocamos nesse aspecto, de Francisco Cândido Xavier, né? Que mostrou que era a doutrina espírita através do exemplo, não simplesmente não só falou, né? A doutrina espírita é isso. Francisco Cândido Xavier, ele mostrou, na verdade, ele vivenciou o que era a doutrina espírita de fato, né? Que era o amor, a tolerância, né? A caridade. Então, isso é de extrema importância. Não precisamos sair agredindo as pessoas, tentando convencer as pessoas de que a nossa crença é melhor, de hipótese alguma, né? Todas são fundamentais, todas são importantes, obedecendo o nível de crença de cada um, o nível de compreensão, de maturidade de cada um. Então, isso é importante. É interessante essa colocação de Ailton, porque realmente o espiritismo ele respeita muito as demais religiões, né? E nós percebemos que até no seu nascimento Kardec se preocupou com isso, quando ele falou que o espiritismo se aplicaria melhor para aqueles que não tinham religião, já com essa preocupação de não entrar na vivência religiosa da outra pessoa, porque nós espíritas devemos entender, e a proposta de Kardec, de que na verdade nós temos que obrigado, perdi o foco, mas eu volto. É que nós temos essa vivência da religiosidade e não da religião do ponto de vista oficial. Então não queremos converter ninguém. O espiritismo não quer converter, a preocupação não é essa, mas que as ideias que nós acreditamos, né, essas ideias tão importantes, ligadas à espiritualidade, ao nosso progresso moral e intelectual, que sejam também compartilhadas, sejam conquistadas pelas demais pessoas, aonde quer que elas estejam, independente de que religião esteja. Isso não importa. O que importa é o progresso moral, intelectual, espiritual, vamos dizer assim, de cada um de nós. Então Kardec falou, é importante dizer isso. Ele deixou claro quando ele diz que o espiritismo se aplicaria melhor para aqueles que ainda não tinham religião, ou aqueles que não estão satisfeitos, né, com onde estão. Então procuram um caminho, o espiritismo é um deles. Jutaí, nós estamos na Bahia, e a Bahia é a terra da alegria. Na verdade, a Bahia é a terra da alegria, que nós somos espíritas, nós somos religiosos. Você está agora residindo em Salvador, e Salvador é uma capital que ela tem a herança negra muito forte. Nas suas andanças como expositor espírita, militante da doutrina espírita, você já ouviu lá o pessoal dizendo muito que o espiritismo é de matriz africana, tem essas dificuldades de entender essas diferenciações? Você já ouviu muito isso aí? Na verdade, ouvir não, mas a gente sabe de muitas histórias.
E começa nos postes, né, que nós temos distribuídos por esse Brasil inteiro aí. É difícil você passar por um poste e não ver um cartazinho falando de um médium espírita que vê a sorte, que 7 dias, que traz o amor em poucos dias e tal. E por isso há uma confusão muito grande. Na verdade, a gente falando de intolerância, nós estamos falando de ignorância. A grande fonte da intolerância é a própria ignorância do ser. E isso não se refere somente à questão da religião, né? A intolerância, em todos os sentidos, ela deriva de um sentimento de egoísmo, como disse Plínio, e também da ignorância, do desconhecimento do outro lado, né? No mundo, de uma certa forma, as pessoas se colocam sempre contra ou a favor de alguma coisa, bipolarizando tudo. E a realidade não é bem assim, né? As coisas não são ou do bem ou do mal, né? E as pessoas se colocam assim: a minha religião é a religião de Deus, é a religião do bem. A outra religião é a religião do diabo, do mal. E as coisas a gente sabe que não funcionam desta forma, né? Isso em política não funciona, religião não funciona e nada funciona, né? As coisas são muito mais complexas. Você opta por ser católico porque sua vivência, inclusive familiar, lhe trouxe a essa cultura católica. Outros optaram por ser evangélicos porque já trazem de berço, muitas vezes, essa opção. E outros, não contentes com aquilo que lhe foi oferecido pela tradição familiar, buscam outras opções. É o caso da maioria dos espíritas, que são derivados de outras culturas religiosas. Agora, esta confusão com relação, por exemplo, à Umbanda, com relação a outras religiões de matriz africana, tem a ver com a própria ignorância de tudo, né? Muito pouca gente, por exemplo, associa o espiritismo ao cristianismo. E, na verdade, toda a doutrina espírita é baseada na doutrina cristã, né? Então, eu acho que o grande problema de intolerância tem a ver com a ignorância em relação à vivência do outro, né? E isso não é diferente na questão religiosa. Se nós pararmos para pensar e analisarmos de forma muito cuidadosa, a gente vai ver que o estopim de tudo está em colocar Deus, um Deus particular, um Deus tribal, né? Como fala muito bem Haroldo Dutra, né? Um Deus tribal. Esse é o Deus da minha religião, esse é o Deus da sua religião. Os gregos romanos tinham essa característica, né? Exatamente. Então, quando nós pararmos de ver Deus como um Deus tribal, as coisas tendem a andar por um caminho muito solidário, muito irmanado, né? Porque quando nós interiorizamos essa crença de que o meu Deus é diferente do seu, aí é onde vai entrar a intolerância, o preconceito religioso, né? Então, por essas atitudes é que a gente se desvincula do verdadeiro pensamento relacionado a Deus em si, né? Porque Deus é único e Deus está em todas as religiões. O que vai mudar são as matrizes religiosas e as metodologias religiosas, mas que todas levam a um fim. Observe as crenças orientais, né? Então, as crenças orientais são bastante tolerantes. Ainda hoje estava vendo uma monge budista falando, né, e chamando a atenção com relação à intolerância religiosa. Então, agora, como o Jutei colocou muito bem, quando nós nos inteiramos, né, quando nós buscamos o conhecimento, os filósofos foram bem claros com relação ao conhecimento. O conhecimento liberta a pessoa. Liberta não é no sentido de sair voando, não. Liberta no sentido de você tirar o véu da ignorância, né? Então, é importante, é interessante que nós busquemos o conhecimento, porque só o conhecimento não ajuda, né? Só a crença na religião também não ajuda. Nós temos que unir as duas coisas, o conhecimento e o conhecimento científico, vamos dizer assim, intelectual, e o conhecimento religioso. Aí nós vamos ter uma visão bem mais ampla com relação a tudo, né? É engraçado que a gente observa que normalmente quando as pessoas vai pelo caminho da intolerância, talvez seja sem conhecimento de causa, porque eu não posso discutir em relação à doutrina católica, até porque eu
eu fui católico por conveniência, como o Jutaí falou. Você vem de uma família, né, que já traz na sua bagagem algum sentido religioso. Então eu não posso discutir, eu não posso questionar, eu não posso em momento algum falar da religião católica, porque se eu não conheço ela na profundidade. Então, normalmente acontece isso. O cara discute, o cara tem intolerância, mas não conhece nada sobre a religião da qual ele está sendo intolerante. Então, é necessário que se conheça, que se pesquise, estude, para que você possa discutir. Agora, uma discussão educada, uma discussão civilizada, né? Que eu vou ter as minhas opiniões, mas eu vou discordar de você em determinado momento, mas essa discordância ela é apenas em pontos de vistas, mas eu jamais vou respeitar fulano, beltrano, porque é religião A, B ou C. Parece que nós temos aí o nosso Facebook, que já tem os nossos internautas que já estão participando. Quer falar alguma coisa para nós, garoto prodígio? Tem uma correção a ser feita aí, né, David? Desejar boa noite para Marisete, Luan, Adriana, irmã do Osvaldo, Suzy, mulher do Osvaldo. Também eu vou falar sobre as colocações de Damião, que ele falou que a intolerância até entre os espíritas, se põe uma música ou piada já era, que ele disse também que estará aqui no Seja dia 22/7, e de Almir, a intolerância não é só no Brasil, mas como no mundo é secular. Boa noite para Kelly, Marliude, Essa é americana? Lúcia. Até na América nós já estamos com o nosso programa aí. Para Cris. E Suzy coloca o seguinte: boa noite, amigos, parabéns pelo alto nível de discussão em torno da intolerância religiosa, contextualizando historicamente, livre de qualquer julgamento, como bons espíritas que são. Hélio deseja boa noite, e Eric, que foi o que sugeriu o tema. Boa noite, amigo. Hoje as religiões de matriz africana são as que mais sofrem com a intolerância. Nós, espíritas, temos um papel de suma importância na luta contra a intolerância religiosa, pois até a década de 30 nós também sofremos com a discriminação do espiritismo, que a informação, inclusive entre nós, dissipe o preconceito. Boa noite para Alexandra, para Antônia. E Damião faz uma pergunta aqui que eu já respondi, que Jutaí falou ali. Mas que seria interessante corrigir no ar também, né? Que ele pergunta se são 156 anos considerando a segunda edição do Livro dos Espíritos, ou 160 caso seja da primeira edição de 1957. Isso equivocadamente aqui alguém falou em 156 anos da doutrina do Espírito. Na verdade são 160. 160, isso. Né? Já completa agora no mês de abril, 18 de abril. Ele também, Almida, boa noite, Ailton. Palavras convencem, exemplos arrastam. Grande Chico Xavier. Uma boa noite para Manuela, para Melry. Hélio, conhecemos a verdade, ela vos libertará. E a Adelúcia e Rubiana, que entrou agora. E eu quero registrar também uma boa noite para minhas duas tias e minha avó que estão assistindo. Pronto. Vamos pegar duas coisas bacanas aí, né? Primeiro, essa questão da correção, que isso é importante, que isso mostra que as pessoas estão antenadas. E vamos pegar um pouquinho o que o nosso ouvinte colocou aí, o nosso internauta. Existe essa intolerância na casa espírita, no movimento espírita, gente? Olha, como eu disse, a intolerância ela é fruto desse processo íntimo nosso de egoísmo, e nem todo espírita venceu isso. Na verdade, a grande maioria, ninguém de nós pode dizer que já venceu essa questão profundamente ou completamente. Depende da religião, não depende disso. Não depende. Essa intolerância, ela não se restringe só à questão religiosa. Ela é fruto mesmo de um processo ainda de maturidade espiritual que no nosso meio ainda vigora. Então não é diferente. Na casa espírita tem sim discursos ainda intolerantes, inclusive às vezes de pessoas que você não espera pelo tempo que já tem na doutrina, pelo conhecimento que tem, e você vê de vez em quando no próprio discurso isso acontecendo. Mas não é uma linha da doutrina espírita, é uma questão pessoal de alguns espíritos. Na verdade não é questão da religião em si, né? É questão das pessoas que ali... Exatamente. Isso me lembra uma coisa, Jutei e colegas, uma vez uma discussão na sala de aula sobre o melhor sistema, qual seria o melhor sistema em história, e seria capitalismo ou socialismo.
E aí nós fomos expor todo o conteúdo, os exemplos onde foi implantado, o que aconteceu, como aconteceu, e chegamos à seguinte conclusão. Na verdade, o melhor sistema estaria onde tivesse as melhores pessoas, o ser humano melhor, porque aonde foi colocado não houve mudança alguma, só mudou, por exemplo, o capitalista para o político, os meios de produção para o Estado, mas na verdade não mudou nada, não muda-se nada se o ser humano é o mesmo. Tanto faz esse ou aquele sistema, a mesma coisa se dá nas religiões. Então, se nós temos o ser humano nela, nós temos falhas, né? E é bom até citar que quando falamos em erros, não falamos em erros das religiões. Isso não existe, porque todas elas pregam o bem comum, a ligação com Deus. Elas pregam coisas boas, todas elas. O problema quando há erro, a intolerância é uma delas, é o ser humano. E onde tiver o ser humano vai ter erro. Agora a gente tem que cuidar para que erremos cada vez menos e um dia não errarmos mais, né? Exatamente. Um caso interessante que aconteceu um tempo atrás foi com relação ao Islã, né? Quando teve e até hoje tem, né, esses atentados. E aí um representante máximo do Islã, ele chegou a público a dizer que aquilo não era uma prática do Islã. Entendeu? Vocês veem como são as coisas, né? E no entanto, as pessoas, por falta de conhecimento, né? Saiu apedrejando o Islã, tal, atribuindo toda aquela monstruosidade ao Islã, né? E não é verdade, não é por aí. Existem pessoas muito boas e o Islã também é uma religião muito boa. Então a gente observa que por falta do próprio conhecimento, como está sendo abordado aqui, se a gente o fanatismo ele acontece em qualquer conceito religioso. E interessante é que na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec já mostra uma preocupação com relação a isso, quando ele fala o que compõe o Evangelho segundo o Espiritismo, e ele fala das 5 linhas possíveis de interpretação do Evangelho, e ele opta pelas lições morais do Cristo só e somente porque nas lições morais do Cristo não há discordâncias. E se você pega todas as religiões, elas todas têm a mesma base, as mesmas linhas morais colocadas no Evangelho do Cristo, né? Então ele já trabalha exatamente isso, para evitar esse processo de discussão que não leva a absolutamente nada. Como disse Oswaldo, o grande problema que separa as religiões está exatamente nos interesses humanos daqueles que comandam cada linha religiosa dessa. Então entram em interesses comerciais, inclusive, interesses pessoais, ideológicos e tal. Então, concluindo, é exatamente isso. Então a preocupação que a gente tem que ter é com esse processo de conhecimento real das coisas. Plínio, tá tão caladinho. Permita, Ailton, rapidinho. Plínio tá tão caladinho hoje. Plínio, Ailton tinha falado do Chico Xavier, mas parece que o movimento espírita com Chico Xavier, ele foi muito tolerante, amoroso com todos os nossos irmãos de outras religiões, não foi, Plínio? Com certeza, pelo exemplo, né? O exemplo contemporâneo nosso, o grande Chico, vivenciou o cristianismo em sua literalidade, né? Isso nos traz aquela máxima que a gente propõe aí na doutrina e cabe para toda a humanidade, que é fora da caridade não há salvação, né? O Espiritismo também não diz que fora do Espiritismo não há salvação, ele diz que fora da caridade não há salvação. E o que seria caridade senão a tolerância, o amor ao próximo, o perdão, o cultivo recíproco do respeito às diferenças, para que a gente se melhore, né? Para que a gente busque através do autodescobrimento, do autoconhecimento em nós mesmos, vencer as nossas imperfeições para ir fomentar através de exemplos uma convivência solidária, né? E deixar o nosso ponto positivo para que se melhore a nossa sociedade, nosso contexto, e levar isso para a eternidade. Tá vendo? Eu vou passar para Ailton. Agora nós fomos buscar Chico Xavier na voz do Plínio, você viu como deu uma... Vamos lá, Ailton. Trazendo aqui também ao conhecimento de todos nós, né, que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, já traz também, já faz referência à intolerância, não só outras intolerâncias, mas a intolerância religiosa também, e a Constituição Federal, né, Constituição Federal com relação ao mundo, né. Então, se algumas pessoas, até já estava vendo um vídeo hoje
e perguntou ao professor, seria interessante que a pessoa que foi, por exemplo, acusada de algo, buscar a justiça, a abordagem da pessoa foi tão interessante. Constituição Federal, artigo 5º, né? Que fala sobre exatamente. Liberdade de culto, inclusive. Aí ela você vê a visão dela, né? Ela diz, primeiro a pessoa tem que se autoanalisar. A pessoa tem que se autoanalisar e buscar a tolerância também, para depois buscar a justiça. A justiça a gente busca no último caso, né? Então eu achei interessante. Não que a gente não deva buscar a justiça está aí para ser cumprida, né? Para ser cumprida e para ser buscada. Mas seria muito mais fácil a gente tolerar um ao outro. Evitaria o congestionamento da justiça, né? Sem dúvida. Se a gente buscasse, né, o auto-melhoramento, o auto-brilhamento, né, de nós mesmos, para tentar internalizar os próprios princípios da doutrina cristã que Jesus nos deixou, né? Amai-vos uns aos outros, e Jesus é mais além ainda, né? Aprendestes o que foi dito, né? Ame também os vossos inimigos, né? Tarefa difícil, né? Ame também os vossos inimigos. Jesus não disse ame os seus inimigos, somente os seus amigos. Ame também os seus inimigos. Então, é uma tarefa difícil amar os inimigos? Aqueles que nos fizeram mal, que nos fazem mal, é difícil, mas Jesus não deixou algo como impossível, não. Né? Eu acho até que ele pediu muito menos, viu? Porque quando ele fala em olhar o irmão como você olha você mesmo, você não necessariamente precisaria amar nesse primeiro momento, mas é a questão do respeito, né? É se colocar no lugar do outro. No mínimo é um primeiro passo maravilhoso. Esse é um passo que seria fundamental e suficiente, como você disse, para evitar a busca à justiça, né? A briga pelo seu direito. Sem dúvida. Está estabelecido. Pessoal, nós queríamos aí ouvir os nossos internautas, muitos estão aqui elogiando, mas também façam pergunta para nós, para podermos colocar aqui. Temos 5 minutinhos ainda, né? Quem sabe dá para responder. Eu já foi falado um pouquinho sobre isso, mas vamos dar uma retornada. Nós ouvimos muito aí na nossa mídia todos esses conflitos que acontecem lá no Oriente Médio. E a gente percebe também aqui que no nosso Brasil, na nossa Bahia, isso acontece também de forma muito forte aí. Tem solução para isso, Renê? Tem. Na questão da educação e no respeito às diferenças. Nós sabemos que religião é rótulo, né? Religião é apenas um caminho que você busca para alcançar seus objetivos. Então, se você, naquele momento, escolher religião tal, eu tenho que primar pelos ideais que ela me dá. Só que eu não posso, naquele momento também, achar que a religião ela é minha, não. Eu estou apenas buscando um caminho para que eu possa me tornar uma pessoa melhor. Com isso, não quero dizer que Oswaldo, Roberto ou qualquer pessoa que está em religião tal não vai alcançar os objetivos. Então é preciso que se entenda que quando você respeita as diferenças, a partir da questão religiosa, você vai também aprender a respeitar as diferenças em qualquer setor que você esteja, né? E não é diferente na nossa Bahia, né? Muitos problemas acontecem por conta disso. Mas se houver o respeito, se houver educação a nível emocional e perceber que religião é rótulo e que cada um tem o direito de seguir o caminho que quer seguir, mas que o objetivo maior é se tornar uma pessoa melhor, evangelizada e uma pessoa espiritualizada. E, quiçá, chegar lá no andar superior em um estágio melhor de vida. E já vem acontecendo até na própria Bahia, em Salvador, né? Principalmente vem acontecendo isso, até as pessoas já estão falando de Divaldo Franco, que já vem mais flexíveis, né? Trazendo pessoas para os movimentos de Você a Paz, o próprio Medrado e tantos outros, que vem convidando os nossos irmãos que pensam diferente, mas como você falou, chegaremos ao mesmo Deus. Isso é bacana, né, gente? Muitíssimo bacana. Só para esclarecer, logo no início aqui, Roberto falou no Brasil como Estado laico. É importante entender o que significa ser um Estado laico, né? Estado laico significa que o Brasil não tem uma religião oficial. Então o Estado não está associado a nenhuma das religiões. Isso não significa que a nossa Constituição não garanta a liberdade de culto, né? Isso é muito importante, crença, e de crença. E não só garante a liberdade do culto, como garante
a segurança dos locais de culto. A própria Constituição garante isso. Então, é muito importante a gente colocar isso. Há alguns equívocos, inclusive, de interpretação em relação a essa legislação, e você vê, por exemplo, alguns meios de comunicação privilegiarem uma linha ou outra de religião, o que é um equívoco, inclusive com a cessão de espaços gratuitos, o que não cabe, porque a comunicação por televisão, principalmente no Brasil, é uma concessão estatal. Então, existem alguns questionamentos nesse sentido que são corretíssimos. O Estado não privilegia nenhuma das religiões e suas concessões também não podem fazê-lo. Né? Era só um esclarecimento em relação à questão do Estado laico. Muito bem. E pessoal, temos aqui duas boas perguntas e como já chegamos no horário, já são exatamente 19 horas, temos que encerrar agora. Tem hora do Brasil. Nós vamos fazer o seguinte, Orlando que pergunta o seguinte, nós vamos responder porque acabou o tempo. Como as nações devem lidar com a intolerância religiosa propagada por grupos como o Estado Islâmico? Uma pergunta excelente e vamos deixar para o próximo programa, viu, Orlando? E também Neto José Domingos Neto, eu conheço. Ele diz o seguinte, a população do planeta aumenta todo dia. Onde se fabrica espíritos para novos corpos? Então eu já faço aqui uma proposta. Próximo programa, se vocês aceitarem, que é muito democrático, nós voltamos com esse tema. Vamos responder essas duas perguntas. Eu acho que elas são tão boas que dá pano para manga para o programa inteiro. Até porque nós tivemos nossos 15 minutos aí que não fizemos, isso aí já cai bem. Exato. Então combinamos também com os internautas, né? Alô Neto. Próximo sábado, mesmo tema. E Orlando. Uns 15 minutos de abraço aqui, especial para o senhor que entrou aqui, que não é do nosso circo. Eu queria mandar um abraço especial para Juraí de Castro, que acaba de entrar aí, e eu acho que é a primeira vez que ele acessa o nosso programa, e é um grande amigo nosso. Fica um grande abraço para você, Juraí. Nós vamos encerrar e nós vamos fazer as nossas considerações muito rápidas, né? Porque nós temos... Então vamos começar lá. Ailton, suas considerações hoje nesse programa que vai ter a segunda parte. Rapidamente, que Jesus nos abençoe, esperamos vocês até o próximo programa. Renezinho, suas considerações, hoje é bem rápido. Rapidamente, que Jesus nos abençoe, esperamos o próximo programa. Falta de bênção não vai ter hoje aqui. Vamos lá, Plínio. Próximo programa, uma noite de muita paz, uma boa noite. E você, Jutaí Costa, suas considerações muito breve. Amar ao próximo como a si mesmo, essa é a solução para tudo, gente. A gente fala, mas é só isso que a gente precisa aprender. Vamos lá, professor, suas considerações muito breves. Também sem demora, vamos ser mais tolerantes sem demora. E você, Reni? Um abraço a todos. Próximo sábado, lembrando aqui, importantíssimo, a continuação desse tema, que é bastante polêmico e muito interessante. A gente percebe pela questão da própria participação dos internautas e de todos aqui, né? Então é um tema que realmente vale a pena continuar para o próximo sábado. Um abraço, até lá. Garoto Prodígio, suas considerações. Boa noite e muita luz. Rápido. Pronto, fez que é rápido. Diante de todas essas considerações, nós dizemos boa noite, até o próximo sábado, se assim Deus permitir. E assim que é. Gostou? Gratidão. O homem por detrás do balcão olhava a rua de forma distraída. Uma garotinha se aproximou da loja e amassou o narizinho contra o vidro da vitrina. Os olhos da cor do céu brilharam quando viu determinado objeto. Entrou na loja e pediu para ver o colar de turquesas azuis. É para minha irmã. Pode fazer um pacote bem bonito? O dono da loja olhou desconfiado para a garotinha e lhe perguntou: quanto dinheiro você tem? Sem hesitar, ela tirou do bolso da saia um lenço todo amarradinho e foi desfazendo os nós.
Colocou-o sobre o balcão e, feliz, disse: estudar não dá? Eram apenas algumas moedas que ela exibia orgulhosa. Sabe, continuou, eu quero dar este colar azul para minha irmã mais velha. Desde que morreu nossa mãe, ela cuida da gente e não tem tempo para ela. É aniversário dela e tenho certeza que ela ficará feliz com o colar que é da cor dos seus olhos. O homem foi para o interior da loja. Colocou o colar em um estojo, embrulhou com um vistoso papel vermelho e fez um laço caprichado com uma fita verde. Tome, disse para a garota, leve com cuidado. Ela saiu feliz, saltitando pela rua abaixo. Ainda não acabara o dia, quando uma linda jovem de cabelos loiros longos e maravilhosos olhos azuis adentrou a loja. Colocou sobre o balcão o já conhecido embrulho desfeito e indagou: este colar foi comprado aqui? Sim, senhora. E quanto custou? Ah, falou o dono da loja, o preço de qualquer produto da minha loja é sempre um assunto confidencial entre o vendedor e o freguês. A moça continuou: mas minha irmã somente tinha algumas moedas. O colar é verdadeiro, não é? Ela não teria dinheiro para pagá-lo. O homem tomou o estojo, refez o embrulho com extremo carinho, colocou a fita e o devolveu à jovem. Ela pagou o preço mais alto que qualquer pessoa pode pagar, disse ele. Ela deu tudo o que tinha. O silêncio encheu a pequena loja e 2 lágrimas rolaram pelas faces jovens, enquanto suas mãos tomavam o embrulho e ela retornava ao lar emocionada. Verdadeira doação é dar-se por inteiro, sem restrições. Gratidão de quem ama não coloca limites para os gestos de ternura. E a gratidão é sempre a manifestação dos espíritos que têm riqueza de emoções e altruísmo. Sê sempre grato, mas não espere pelo reconhecimento de ninguém. Gratidão, como amor, é também dever que não apenas aquece quem recebe, como reconforta quem oferece.